Bom, hoje eu converso com a Lued Luna, porque, além de tudo, ela tá lançando 2 álbuns, que a editora vai botar aqui na minha mão. Um é Um Mar Pra Cada Um, tá bom aqui, Lela? Nossa editora. E o outro é Antes que a Terra Acabe, que é esse aqui também. Que já é um fato inusitado, o lançamento de 2 álbuns num ano só. Essa entrevista era pra acontecer um pouquinho antes, e a gente tá pegando essa entrevista depois dos álbuns lançados, que é engraçado, que deu tempo de ler todas as entrevistas da Lued sobre esse álbum. E é engraçado ver você falando sobre o álbum, porque primeiro eu queria saber se houve quais vozes foram contra você lançar esses 2 álbuns no mesmo ano, porque imagino que deve ter alguém falando que você é maluca. Sim. E você também disse que algumas coisas pessoais inicialmente te impediam de ter a ideia de lançar um álbum duplo e acabou acontecendo. Então eu queria saber como é que foi esse processo de resolver lançar de fato um álbum contra a maré, assim. Isso já acontece assim desde o Deluxe, né? Quando eu decidi fazer um álbum Deluxe, algumas pessoas foram contra, distribuidora, assessoria, etc. As pessoas não iam compreender o Deluxe e tal. E aí eu fiz Deluxe como eu fiz, né? Praticamente 80% do Bom Mês Sai Debaixo d'Água Deluxe, com músicas inéditas. Então, assim, ressignificar essa ideia do Deluxe também. E no início ninguém entendeu, mas eu confio muito na minha intuição, né? E lancei esse mesmo e depois aí todo mundo deu certo, todo mundo... Então eu já venho de um movimento disruptivo, assim, de arriscar e de testar coisas novas e escutar, sim, os profissionais, as pessoas, da minha equipe e tal, mas no final apostar na minha intuição. E aconteceu mesmo com esses dois discos, né? Inicialmente eu não tinha pretensão de fazer 2 discos, foi algo que aconteceu no processo, né? Ali no final de 2023 eu comecei a ventilar a ideia de fazer um disco novo. No início de 2024 eu efetivamente começo a produzir e a ideia era, eu tô fazendo um disco, meu disco novo, pronto. Só que é a primeira vez que eu faço um disco num tempo dilatado, assim, com muito tempo. Praticamente o ano inteiro de 2024 e o início de 2025 eu ainda estava produzindo e decidindo, e canções ainda estavam entrando, outras saindo. Então, foi a primeira vez que eu faço um disco tão longo. Então, foi um disco atravessado por muitos acontecimentos, muitas coisas pessoais, de ordem pessoal, de ordem profissional, muita coisa acontecendo, né? 2024 foi intenso para mim, pelo menos, não sei como foi pro resto do mundo. E culminou nisso, né, de eu ter muitas canções, né, essas histórias todas desse ano intenso atravessando aí o processo. Aí Um Mar Pra Cada Um surgiu primeiro, porque eu já tinha ali algumas canções já pré-produzidas e já mais adiantadas. Aí eu fiz uma ordem, assim, uma configuração que, quando eu ouvi, eu falei, eu já tenho um disco, isso aí já é um disco, isso já é um universo que se criou, eu não vou tentar forçar, colocar mais canções aqui dentro, as que ficaram excedentes, só porque eu tenho canções excedentes. E foi daí que veio a ideia de fazer 2 discos, né? O que é que eu vou fazer com essas canções excedentes? Outro disco. E aí não fazia sentido eu lançar esse outro disco daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, porque as canções, elas nascem no mesmo contexto, é a mesma Lued daquele ano louco de 2024, com as histórias, mesmo contexto, mesma energia. Então não fazia sentido na minha cabeça guardar esse aqui pronto e lançar só depois. Então foi assim que nasceu a ideia de lançar os 2, e aí o resto foi pensar a estratégia, né? A gente pesquisou estratégias de artistas fora do Brasil que fizeram isso já. A Cleo Sol foi uma dessas artistas, né? E a Cleo Sol é também uma referência para mim musical, assim, eu tenho escutado muito ela. E eu lembro desse episódio, né, dela ter lançado, assim, um disco, e uma semana depois ela lançou outro. E aí eu falei, gente, deu certo pra Cleo Sol e tal. Tudo bem que é gringa e outro nicho, etc. Mas é isso, tá na minha natureza. Eu já venho nesse movimento de ousadia, né? Então, independente da opinião, assim, de algumas opiniões contrárias na equipe, a gente apostou no novo, assim, e deu certo. Inclusive foi muito bom eu digo que um potencializa o outro, né? Porque um era um disco esperado, que todo mundo queria saber desse disco novo, aí veio. E depois a surpresa, então todo mundo, essa narrativa de surpresa potencializou muito o segundo, né?
E sim, as pessoas têm escutado os dois. Sim. Não é porque eu lancei outro que, esqueci um Mar Pra Cada Um. Sabe, não. As pessoas entendem esse disco, esses dois trabalhos como trabalhos complementares. E tem gente que, nossa, não, agora eu ainda tô no Mar Pra Cada Um, ainda tô entendendo, depois eu vou lá, mas sabe da existência do segundo. Porque o segundo álbum também é muito denso, e eu acho que as pessoas estavam ouvindo o primeiro ainda, eu falei, quando eu ouvi o segundo, eu falei, ixi, vai ter uma galera que tomar um atrasinho aí, né? Você já tinha um pouco dessa noção também, que o público também ia demorar um pouco a chegar também no segundo? Sim, até os números comprovam isso, assim, um Mar Pra Cada Um ainda é o álbum mais escutado enfim, ainda tá mais fresco na mente das pessoas, e a novidade ainda tá sendo absorvida, que é o Música Terra Cabe, mas também já tá ali chegando perto do... Eu acho que é o tempo mesmo das pessoas... Pra quem gosta de ouvir disco, eu faço música e disco pra quem gosta de disco ainda, né? De entrar num universo de disco com narrativa e tal. Então, pra quem gosta... essas pessoas precisam do tempo delas, né? Pra compreender, pra sentir, pra maturar, pra, enfim, sentir o disco. Então, algumas pessoas deliberadamente escolheram esperar. Tipo, eu sei que tem o segundo, mas eu ainda tô aqui vai ser no meu momento. Entendendo o primeiro, tô no meu momento. Lançou 2 álbuns, você que se vire. Eu estudo na hora que eu quero. Exatamente. Eu estudo na hora que eu quero. E eu respeito também. Ô Lued, você é uma artista diferente, assim, acho que desde Banho de Folhas, como você surge, o próprio Banho de Folhas, que é um hit absoluto. Sim. Eu acho que no momento que ele surge, ele é um frescor na música brasileira radiofônica. Ele é uma música radiofônica de um refrão muito forte, né? E acho que as pessoas ficaram surpresas de ouvir uma pessoa que não estava acostumada com uma força daquela canção, assim. O disco é forte, de estreia, e depois o Bom Demais Está Embaixo d'Água também é muito forte. A versão, o Deluxe não parece um álbum Deluxe, parece um terceiro disco. Cara, como é que é estar nessa posição na música brasileira? Porque, não vou dizer que é rápido, mas é uma história não tão fácil de se repetir na música brasileira. Ainda mais da linhagem de músicas que você quer usar. Acho que você, de alguma forma, estica a obra do Djavan. Você estava fazendo shows cantando a Xadê. Como é que está nessa posição? Você pensa na posição que você está? Você reflete sobre... o lugar em que você está, ocupa de alguma forma, o seu nome já está na história da música popular brasileira e na radiofônica, que é uma dificuldade para artistas que surgem da forma como você surgiu. Então eu queria saber como é que você medita sobre isso e como isso de alguma forma modifica a sua vida, sua vida cotidiana, estar nesse papel. Um Corpo no Mundo foi um disco que me fez cantora, né? Foi a realização de um sonho, assim. Eu tinha muita pouca pretensão com o Corpo no Mundo, por isso que ele é tão genuíno, tão original, um disco que tem uma formação de banda super diferente, eram 2 percussionistas, 2 cordas, não tinha teclado, não tinha bateria, enfim, um disco estranho, né? E calhou de ter esse hit, né, Banho de Folhas, que Banho de Folhas não nasceu para ser hit, Banho de Folhas foi uma canção baseada numa história real, engraçada, eu buscando o Pai de Santo Salvador e tudo dando errado, etc, etc. Então, eu acredito o início da minha carreira, né? Eu ter me tornado cantora efetivamente, profissionalmente, a partir de Um Corpo no Mundo, né? E eu acho que pelo fato de eu ter surgido já estranha, né? Uma completa desconhecida, vinda de Salvador, com esse disco peculiar. Acho que o fato de eu já ter surgido assim, né, sem ter uma grande gravadora, vinda de outra cidade, completamente alheia, aleatória, acho que essa é a palavra, eu acho que me deu esse senso de liberdade, assim. Entende? Eu já surjo na música livre, eu já surjo na música sem estar amarrada com ninguém, sem ter um grande empresário. O que me validou e o que me consolidou na música foi minha própria música. Então eu tenho seguido a minha trajetória respeitando muito ela, assim, e independente do que está na moda, do que está hitando hoje, do que está em voga, porque é isso, a indústria e a música brasileira, ela vai se transformando o tempo todo.
E eu tenho apostado muito na genuinidade, né? No sentido de eu vou ser eu mesma, porque eu já nasci assim, deu certo. Então por que eu vou mudar? Porque agora, 5 anos depois, 7 anos depois, eu vou tentar seguir a mesma métrica, seguir a mesma regra, seguir a mesma fórmula de todas as outras cantoras. É um lugar muito... ou seja, eu sinto que é um lugar de crescimento de carreira e de fama que acontece paulatinamente, ou seja, eu nunca vou ser artista pop que vai ficar famosa, que vai ter um hit, que todo mundo vai me conhecer no Brasil todo, do Ayapoca Chuí, todo mundo vai saber quem eu sou. Eu não estou construindo um caminho dessa maneira, mas ao mesmo tempo é um caminho muito respeitado, assim, mais do que dinheiro, mais do que fama, mais do que tudo. O que eu sei que eu tenho é respeito, assim, não só do público, mas da crítica, mas do meio, dos meus colegas de profissão. Ou seja, o que eu estou fazendo, o que eu venho fazendo ao longo desses anos, ela é muito importante, é muito genuíno, é muito original. E a percepção que eu tenho é que eu preciso de confiar no tempo. Claro. E acreditar que é isso, não é estrondoso, mas é sólido, sabe? Uhum. E se eu quiser, e se assim for a minha escolha de vida, eu posso fazer isso até o fim dos tempos. Eu falei claro, mas é um vício de linguagem, porque não é tão claro assim, né? Tipo, então. Inclusive, esse seu caminho é o caminho mais propício para construir um hit, né? Porque as cantoras brasileiras, os cantores brasileiros que conseguiram um hit, na maioria das vezes, foram depois de uma carreira consolidada. Olha. O próprio, tipo, Alcione, se eu for pensar. Sim. Alcione vai ter uma carreira consolidada comercialmente depois dos anos 80. Sim, Com 2 décadas de canção. Exatamente. De álbuns conceituais e bem feitos, não sei o quê. Eu tive a sorte com esse hit, mas é isso. O hit, ele não é representativo, ele não abarca tudo que eu sou. Mesmo já num Corpo no Mundo, o hit destoava do resto do disco. Então, era um disco super denso, assim, não tinha amor, não tinha nada, era só militância, tretas. E aí tem o Banho de Folhas, que é um hit que se atualiza, né? Que todo ano vira hit. Agora viralizou no TikTok, porque uma cantora sambista fez e tal. E aí ano passado foi a Alexandre. Ano passado teve música eletrônica, aí tava tocando em Mykonos, aí de repente a Anitta. Sabe, enfim, eu não tenho controle. O hit é algo sem controle, porque eu não faço música pra fazer hit. Sim. Eu não tô em busca do hit, eu tô em busca de fazer música. E eu acho que esse meu movimento tranquilo, sabe, de não ter mais tanta pressa. Eu já tive meu momento de pressa, obviamente, ali. Na pandemia ninguém ficou normal. E no pós-pandemia também. Mas hoje eu sei, porque eu te seguia no Twitter, você tava falando pra caramba. Não, reclamando de tudo e de todos. Enfim, mas hoje eu tô tranquila. Hoje eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu tô fazendo, e que o meu tempo é o meu tempo. Cara, e esses 5 álbuns? O total? 5, né? 5, né? Um Corpo no Mundo, olha aí, 5 álbuns. 5 álbuns. Sim. Deixar no teu show muito denso também, assim. Eu vou usar outra palavra e tá absurdo, assim. É engraçado ver você. Acho que eu vi todos os shows de todos os álbuns, assim. E acho que deve estar mais difícil agora de escolher o repertório. Então, quantas músicas no palco? Então, o show tá tendo quantas músicas? 22. Os 2 álbuns tem quanto ao todo? Isso, mas eu trago músicas antigas. Então, tá difícil de abarcar os 2 álbuns no show, né? Eu não gosto muito de show, eu acho um pouco cansativo, exaustivo. Não só pra mim, mas eu não gosto de show muito longo. Uhum. Assim, tem que ter uma matemática muito boa pra você não deixar enfadonho, assim, as pessoas, massa, mas depois já tá todo mundo assim, vai acabar quando, né? Então, assim, show de mais de 2 horas e tal, independente do gênero, do estilo musical, eu acho chato, né? Então, eu não queria fazer um show tão longo, mas eu queria fazer um show que contemplasse toda a minha discografia. Então, esse show, eu consegui trazer os 2 principais álbuns, obviamente, que são os recém-lançados, mas eu passeio lá por Um Corpo no Mundo, vou no Deluxe, vou no Bom Mês da Cidade Debaixo d'Água e tem até Xadê. Inclusive.
Eu consegui fazer de um jeito que, obviamente, tive que cortar uma canção ou outra dos lançamentos, né? Mas tá 1h50 de show. E passando por tudo isso, a gente conseguiu essa... E também é dividido pelos ritmos, né? Também tem uma divisão de ritmo, né? Tem uma dinâmica, começa com uma... Eu botei act, igual a nossa rap. Então, act 1, tá essa vibe mais lo-fi, assim, que tem muitas texturas, né, nesses dois trabalhos. Então, vem essa parte mais lo-fi. Aí no Act 2 é mais groove, né? Então são as músicas que tem mais groove, que é mais banda mesmo, menos elementos eletrônicos. Aí tem o Act 3. Vamos dar uma piano ali. Que aí vem o amapiano, que vem as músicas mais dançantes, né? Tem um samba rock, tem ioiô, tem o amapiano, tal. Depois vem a parte mais voz e piano, uma coisa mais chique, que é o Act 4, mais reflexiva. E aí depois o fim, que é o Act 5, que é os hits, né? Apocalipse e tal. E tem o bis, que aí eu trago Xadê e Banho de Folhas. Tá confortável no show? Você tá se sentindo confortável? Eu sempre te vejo confortável no show. Feliz. Eu tô mais confortável agora do que eu tive nos 3 anos fazendo Deluxe. Uhum. Se eu tava confortável, eu tava fingindo. Porque eu não estava confortável nem com a roupa, nem com a dança, nem com a luz, parecia nem com muito nada. Confortável. Dançava pra caramba, brincava com a plateia. Coreografia tudo. Agora eu tô dançando o que tá saindo da minha cabeça, não tem coreografia. Eu tô muito mais confortável do que em todos os shows anteriores, assim. Parece que uma maturidade mesmo, assim. Eu fiquei mais velha e também tenho mais tempo de carreira, então o palco já não me engole tanto. Tô muito confortável. Ô Lued, ainda falando sobre o contexto em que você está inserida, acho que seus pares, principalmente os mais famosos, como a Lineker, são pessoas que desfrutam de uma condição rara na música brasileira, que é o conforto de ser músico, de viver de sua própria música, e ainda assim ser dono da sua carreira, de alguma forma, assim, meu nariz aponta pra lá, eu vou pra lá, meu grupo vai confiar em mim, minha audiência vai confiar em mim, assim. Como é que você vê, para além desses seus pares mais bem-sucedidos nessa questão, como é que você vê a música brasileira que flerta com o soul, que flerta com o R&B, que flerta com o jazz, como você flerta, mas que ainda não conseguiu ter um espaço para tocar, porque o Brasil ainda tem limitado esse tipo de... A música que vocês fazem é limitada, então quem faz sucesso também passa por um funil muito pequeno. Sim, Então é você, é a Aline, que vai passando pouca gente do universo de muita gente, que tá querendo fazer uma música mais densa, que talvez queira experimentar, mas esteja perto do pop também, como vocês estão. Como é que você vê isso, assim, quando algum artista te aborda, ou quando você vê, ou ouve o panorama, assim, de músicos ao seu redor, como é que você analisa isso? Olha, tá bem difícil, assim. Eu surjo num contexto... Eu surjo com a internet, né? Com o boom da internet, onde muitos artistas conseguiram autonomia e produzir seus discos e construir uma dignidade no independente, porque a internet possibilitou isso, né? Então, você já não estava mais ali à mercê de ter uma grande gravadora, de ter um grande empresário, de ter muito dinheiro, assim. O meu primeiro disco eu fiz com um valor de um edital e com Catarse, né? Então eu sou dessa geração, né? Do início ali da internet e várias plataformas de música surgindo, né? Sofa Sound e tal. E eu acho que a música brasileira ganhou outros corpos, né? Outras vozes a partir dessa plataforma incrível que foi a internet no meu período, assim, né? De pessoas que a gente não imaginava nesse lugar de cantor e sendo cantora e sendo compositora principalmente, né? Então corpos como a da Lineker, Maju, etc. E o meu próprio corpo também, enfim. O que eu tenho notado hoje, né? Como tudo é ciclo. Naquele momento, era tudo muito novo, esses novos corpos fazendo MPB, e com essa poesia, com esse discurso. E aí o mercado se apropriou desses discursos e muita gente ganhou muito dinheiro nesse momento, né? Quando era o tema identitário, né? Todas as minorias foram contempladas de alguma forma, porque o mercado se apropriou desses discursos e fez muito dinheiro com isso, né?
o Pink Money, e depois o identitarismo e tal. O que eu percebo, e que aí acompanha um movimento que é político também, né? Um desinteresse por esses debates mais, né? Passar da onda. Passou a onda, assim, a internet já também não é mais tanto uma plataforma de reivindicatória e política, virou uma coisa também mais de mercado, mais de a dinâmica das influências, da blogueiragem e tal, assim. Antes a gente tinha debates homéricos importantes. Quando é, enfim, época de eleição, até que volta a ter essa dinâmica. Mas, de modo geral, a internet já não presta mais esse papel, né? De você se educar, de você se instruir, de você tomar uma posição política a partir dos debates que estavam acontecendo lá. Já não é mais assim. Uhum. E aí, o que é que eu tenho percebido é que, por conta de tudo isso que está acontecendo, né? O ressurgimento do conservadorismo, e nossa era Bolsonaro e Trump, e não sei o quê, e Red Pill e tudo isso, já não é mais tão interessante a gente ver esses corpos aí aparecendo. Então, o filtro ficou muito pra música, assim, sabe? Acho que só tem sobrevivido quem tá entregando, ou quem conseguiu consolidar seu público, né? Quem conseguiu ter uma fanbase fiel, que eu acho que é o meu caso, que o que eu fizer, eles vêm comigo, e que conseguiu realmente ganhar esse respeito tecnicamente, musicalmente, né? Para além do discurso político, e para além da representatividade, para além das simbologias todas que aquele período evocou, né? E se apropriou também, né? Para ganhar dinheiro, assim. Então, mas o que eu confio é que a sociedade, o mundo, o ser humano, a gente é cinético, a gente está mudando o tempo todo. Então, hoje a gente está nesse momento de mundo conservador, onde debater identidade não é mais interessante, onde as pessoas não vão mais se identificar a partir de discursos, mas de estética ou de música mesmo, né? E antigamente não, assim, além de cantora, ela é uma mulher trans que está cantando, além de cantora, ela é uma mulher negra que está cantando. Então, essa ideia da representação, da representatividade era muito importante. E, enfim, o mercado se apropriou disso, publicidade, mercado publicitário e tudo mais. Hoje em dia já não é. Eu sinto que o fato de eu ser mulher negra é o que menos importa, né? Hoje em dia, assim. E isso acabou também refletindo muito na minha música, né? Quando eu surjo muito militante, e hoje eu estou muito mais poética, embora tenha muita militância. Falar de amor na perspectiva de mulher negra é muito político, mas eu estou muito mais poética, muito mais comercial, talvez, porque o amor é comercial, o amor é pop, né? E eu nem sei se foi um movimento consciente ou se foi um movimento inconsciente meu, mas eu percebo isso, que a gente está nesse momento e que isso vai passar também, né? E que junto com isso, musicalmente, acho que o que reflete, né? A gente está buscando o que era pop ali na década de 80, na época que eu nasci, né? Que eu sou de 87. O que era pop era MPB. Djavan era pop, Caetano era pop. Entendeu? E daí, quando eu fico adolescente, ali quando a gente vai para os anos 2000, MTV, não sei o que era pop. NX0, rock and roll, pitch, isso que era pop, né? Aí a gente teve o momento da nova MPB, que foi o momento da internet que trouxe novos corpos para isso que é popular, né? E hoje a gente está no movimento do pop. O que é pop é o que mais se aproxima do pop gringo, né? Então, assim, mais música eletrônica, mais batidas eletrônicas, às vezes flertando com a brasilidade ali, um piseiro e tal, mas assim, uma master muito alta, tudo muito parecido com Taylor Swift ou essa galera de fora, assim. Jeito de cantar, tudo. Quando a gente pensa Luísa Sonza, a gente pensa as do pop hoje, né? E aí agora eu tô vendo um movimento encabeçado pela Ludmilla, que talvez
ela com muito mais força do que eu, por ela ser já pop, já famosa, de fazer o R&B. Então talvez ela consiga encabeçar um movimento que já existe, que tem vários artistas fazendo isso aqui no Brasil já há um tempo. Sim. Só que na época que 2000 ali, trama, que a gente tinha Max de Castro, Luciana Mello, Jairzinha, não sei o que, Simoninha, o mercado não soube dar nome para aquilo. Eles ficaram sem lugar, eu acho. Até que naquela época o mercado estava desesperado com a venda de CD, era tudo caindo ali, tudo desmoronando também. Então, assim, eles já estavam fazendo isso e foram engolidos, acho que por essa falta de noção de que aquilo ali já era um movimento bem bonito, importante, que estava acontecendo na música do Brasil e tal. E hoje a gente também, eu posso citar aqui vários nomes, Buda, Meli, Youn, que já está em um tempão, Fabrício lá do Espírito Santo, enfim. Então eu acho que a Ludmilla com esse disco de R&B, acho que ela pode ter mais força para demarcar esse lugar na música brasileira. A gente tem R&B brasileiro. Porque às vezes a pessoa faz R&B, mas aí como não tem lugar no R&B, aí se coloca como pop. Mas não tá fazendo, não é pop aquilo é R&B puro, entende? Sim. Mas aí o empresário, jornalista, o próprio mercado fica sem saber onde situar aquela artista, e aí coloca no pop, mas não é o que ela tá fazendo. E às vezes é até às vezes eu fico pensando que é até uma própria falta de ouvir a música brasileira, porque a gente já tinha artistas nos anos 70 fazendo R&B. Exatamente. O Djavan, você vai encontrar uns 15 lados B do Djavan fazendo R&Bzão ali no década de 80. Inclusive ele foi super incompreendido, né? Porque super incompreendido. O que se esperava dele é que ele fizesse ali o banquinho, violão e tal, um jardim, a canção, não sei o quê. Sim. E ele ali trazendo as refs dos negrões lá dos Estados Unidos. O Milton é o jazz do jazz do Brasil. Sempre foi. Outro também mal compreendido. Também, outro mal compreendido. E tinha as referências dele, Luiz Melodia. Enfim. Assim, o que eu tô fazendo, eu não tô... Eu falei isso até numa entrevista anterior. Eu sou continuidade, assim. A MPB é isso, né? Desde aí da Tropicália, quando... né, era tudo banquinho e violão, e eles falaram, não, vamos colocar guitarra, assim, na música brasileira, e de distorção, que da época do rock tava rolando lá, e a gente vem, a gente traz, a gente ressignifica, a gente reinventa. Então a gente já tá fazendo isso há muitos anos. Eu acho que pra gente não se perder, vai ser importante um artista pop já como essa, falando assim, não, vou sustentar um disco de R&B, e aí talvez o Brasil comece a olhar para esse gênero, olhar para outros artistas desse gênero, e eu espero que seja bom para todo mundo, e que também os críticos, né, os que fazem aí vocês jornalistas, vou jogar a bola para vocês, consigam também criar esse universo, né? Criar essa ideia de movimento que está acontecendo no Brasil, que está sendo retomado no Brasil, encabeçado por mim, ou por Lúdia, ou por Lineker, por quem for, mas que isso está acontecendo e se a gente não cuidar, talvez eu não feneça, talvez a Lineker não feneça, mas os que ainda não se consolidaram talvez se percam no caminho. Claro. Ou desistam de fazer o que estão fazendo para fazer pop. Pra fazer uma outra tendência. Exatamente. Tu já trocou essa ideia com a Ludmilla uma vez, pessoalmente? Ô, Lud, valeu aí pelo R&B que você fez. Não, mas um dia se eu encontrar com ela, eu vou falar assim, ó, arrasou. Demorou muito. Vamos nessa. Tu tem uma troca com a galera do mainstream? Porque assim, vou te falar, galera do mainstream, porque eu não tô te falando como mainstream, mas apesar que você daqui a pouco tá lá, assim, em termos de visão do que tá acontecendo. Mas você tem essa troca com a galera, essa galera de muitos likes e muitos milhões de seguidores? A Ludmilla eu conheci só numa ocasião que a gente foi gravar uma coisa pro Rock in Rio com o Zé Ricardo, e ela falou oi, tchau, só isso. De gente famosa que eu tenho proximidade, por incrível que pareça, a Anitta, ela me mandou uma mensagem uma vez me convidando para cantar com ela. E eu tinha entendido que ela estava me convidando para ir para o show, que é os ensaios, né? Eu falei, não, coloca meu nome do meu marido. Eu vou ver, eu vou lá te ver, eu vou lá te ver. Ela falou, não, eu tô te convidando para cantar comigo. Eu fiquei assim, tá bom e tal. Então, eu tenho o WhatsApp dela, né? Eu tenho o WhatsApp da Ivete, da Aline, que agora para mim ela é mainstream. Quem mais, meu? Eu tenho alguns WhatsApps aí, entendeu? Mas assim, eu não sou melhor amiga de ninguém. Eu sou muito low profile, muito na minha. Eu também sou mãe, né? Decidi ser mãe, então
Se eu não tô trabalhando cantando, eu tô querendo ficar em casa, né? Arrumar minha casa, arrumar minha vida, fazer exame do menino, aparelho, não sei o que, escola. Infelizmente, eu não tenho isso é realmente para o nosso meio, assim, isso não é um atributo, né? Você ser quieta, você ser tímida e você ser low profile, isso me atrapalha muito, mas é o meu jeitinho, assim, né? Eu vou fazer o quê? Então, eu tenho uma relação de muito respeito e muito amistosa com vários artistas, assim, famosos, mas eu não fico lá, sabe? Não vou bater lá na casa da Ivete, vamos ali comer um acarajé. Tô aqui na Bahia, vamos ali comer um acarajé. Eu não faço isso. Uhum. Ô Lued, pra gente botar mais música no assunto, mas você falando de master e dessas preocupações de produção, assim, me parece que você é essa pessoa no estúdio que tá sempre ali preocupada com esses detalhes, assim. Quando é que começou isso na sua carreira? Você já era assim desde o primeiro álbum? Sim. E quando é que... Não, era desde o primeiro? Não. E quando é que começou? Me conte. Começou no segundo. E como é que foi começar a prestar atenção nisso? Sim. E eu imagino que tem muita coisa nesses dois álbuns que o público não repara a primeira ouvida, porque são frequências, são cuidados harmônicos mais delicados, assim. Sim. Você consegue chavar um pouco de esses processos que não estão tão notáveis na primeira audição? Sim. No primeiro disco, eu só compus e cantei e dava um pitaco ou outro, mas a produção foi toda do Sebastião Notini. Aí já no segundo disco, eu assino já a produção com o Cato Xanguei. E aí foi aí que eu comecei a prestar atenção no processo, tipo, desde a edição da voz, desde editar cada instrumento. E aí a gente grava muitas pistas, né? E cada gravação dessa, o músico se expressa de um jeito, toca de um jeito. Tá? Então, até chegar no momento da música final, é muito, muito Frankenstein que rola, Frankenstein, sabe? Tipo, a gente corta dali, tira dali, pega daquela track, bota em outra, não sei o que. Então, esse processo eu comecei a ser mais ativa com o segundo disco e depois nunca mais. Eu parei também a escolher quem vai fazer a mix, mandar ref de mix, mandar ref de master e tal. Nesses discos tem uma coisa muito peculiar, principalmente o primeiro, né? Uma para cada um. E que no ano de 2024, que eu falei que foi um ano intenso, que aconteceram muitas coisas, processos terapêuticos, etc. Eu conheci o Sound Healing. Fui fazer a terapia de Sound Healing com a Karina Servi. E aí eu saí muito encantada, assim. Só pra quem não sabe, você viu? Eu sei, tá, pessoal? Mas pra quem não sabe, o que é o Sound Healing? Sound Healing é uma técnica que consiste em usar determinados sons de alguns instrumentos, principalmente instrumentos ancestrais de várias culturas, né? Ou seja, ela usa o bowl tibetano, usa a flauta xamânica, usa tambor xamânico, enfim, sons que culturalmente têm essa propriedade em algumas culturas, né? Principalmente orientais, africanas, as nativas, que têm eles já tinham essa compreensão de que o som mobilizava a gente, né? Ou seja, equilibrava nosso corpo, equilibrava nosso campo físico, mental, astral. Então, assim, algumas culturas já tinham essa compreensão. E aí o Sound Healing é uma técnica que faz essa pesquisa e reúne todas essas sabedorias ancestrais, né? E basicamente é usar o som no corpo, e o efeito disso é muito específico, né? Ou tem um efeito no campo mental, se você está com um problema mental, ou no campo físico, ou no campo astral, espiritual. Cada um vai ter uma experiência, né? Porque basicamente a gente é água, né? Então esse som ele vai mobilizando as nossas células e isso gera vários efeitos positivos, né? E aí eu fiz essa terapia e fiquei muito impactada, assim. Eu falei, nossa, eu trabalho com som. E aí, com essa terapia de Sound Healing, eu compreendi como o som, ele é mais potente do que... Porque a gente já toca no nosso sensível, a gente já se mobiliza com música, a gente chora, a gente ri, a gente quer transar, a gente dança e tal. Mas eu percebi que ele pode ir além, né? De ter efeito terapêutico, de ter efeito curativo, de você conseguir ter insights, de você conseguir ter uma regressão, sabe?
Aí eu falei, vou usar o som, vou usar isso aí. Já que eu trabalho com o som, vou usar. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre frequências sonoras, frequência binaural, sobre sound healing. E aí falei com um dos produtores, né, de algumas faixas. Falei, não, essa faixa a gente vai usar isso, essa aqui a gente vai usar aquilo, essa aqui, tal. Então, Um Mar Pra Cada Um é um disco que tem o protagonismo do som, assim. Tanto que eu começo o disco com uma música instrumental. Porque eu quero passar essa mensagem, né, de que além da poesia e da música como a gente conhece, a música também, o som em si tem essa potência, né? E aí, em 4 Hz, é uma faixa que é um interlúdio que tem esse nome porque eu uso uma frequência que é 4 Hz, que tem, enfim, várias propriedades. Aí, na poesia, no final do disco, eu uso uma flauta xamânica. E também um tambor xamânico. E só. Acho que só. Só pra falar de 4 Hz, que é uma porrada, Sim. Uma conversa, uma porrada que você tá dando Sim. ali na... O que a frequência de 4 Hz faz? Só pra... Intuição, traz muito pra intuição e pra esse lugar do insight, né? Que é o que você tá provocando no seu interlocutor Que na é o faixa. que eu quero Sim. que ela... Sim. Internalize. internalize. Que ela se olhar pra dentro, né? Fantástico. Mas isso. Ed, queria agradecer você por essa conversa. Obrigada a você. Demorei, mas cheguei. Desculpa. Nada, que isso. Perfeito. Obrigado por prazer falar com você, viu? Prazer é meu. Tchau, tchau.